Olá amigos do canal RF Lab, bem-vindos a mais um vídeo. Esse é um canal que coloca em prática as ferramentas de bancada, procura passar um pouquinho da experiência que a gente teve no decorrer da vida aí com eletrônica e também mostrar algumas possibilidades aí de se incrementar a bancada com algumas ferramentas. Ok, turma, então vamos lá. Hoje nós vamos apresentar um equipamento aqui que já é conhecido de algumas pessoas, tem muita coisa já. Parece até que eu vou chover no molhado, mas eu vou mostrar umas aplicações dele aqui. Bem sucinto, só para vocês perceberem aí a utilidade do equipamento. Hoje já existem alguns osciloscópios que incorporam esse tipo de recurso, né? Eu já vi um osciloscópio, se não me engano, da ON, esses osciloscópios chineses, que você já tem um testador de componente. É claro que ele agrega mais algumas informações na tela digital, né, como tensão e algumas outras coisas. Eu não verifiquei ainda a fundo, mas o osciloscópio já integra esse tipo de recurso que eu coloquei aqui nessa caixinha. Essa aqui é uma caixinha de bateria, de carga de bateria de máquina fotográfica. Então eu queria um recipiente para poder colocar o circuito tal e tudo mais. Então eu coloquei aqui dentro. Depois eu vou publicar uma foto desse circuito aqui no decorrer do vídeo. Eu vou publicá-la e inseri-la no vídeo. Então a gente vai ver que é bem interessante dentro, é bem simples, né? Vou mostrar para vocês aqui o circuito e foi baseado, tem vários circuitos, tá? Esse aqui é um equipamento conhecido como Curve Tracer. É um Curve Tracer simples, tá? É um Curve Tracer bem básico. Claro que ele não vai fazer aquelas curvas de transistores, né? E para isso tem alguns outros kits aí que são vendidos, que são bem legais para quem quer fazer projetos com transistores equilibrados, né, em relação à corrente, ponto quiescente e tudo mais. Bem, vamos direto ao ponto aqui. Esse circuito, o que ele faz basicamente é, através do eixo XY do osciloscópio, então para tanto você vai precisar de um osciloscópio, ok? Ele faz uma leitura uma análise, né, do tipo de característica de cada componente, uma figura, né? Então, por exemplo, nós vamos ver aqui como é que se comporta um diodo, como se comporta um transistor, como se comporta um Zener. E a vantagem que a gente tem desse equipamento é que ele pode fazer algumas medidas na placa, porque ele aplica uma corrente, né? Uma tensão e uma corrente que são bem baixas, então não tem aí o perigo de danificar a placa, danificar algum componente na placa. Isso daí facilita o técnico, principalmente numa questão de SMDs, né? Onde você tem que pegar as duas mãos para ficar medindo e etc. Isso às vezes pode ocasionar aí uma perda de tempo muito grande. Então, como eu disse para vocês num vídeo anterior, tá vendo? Essa ferramentinha aqui, ela serve para muita coisa. Para algumas coisas ela não é legal não, mas para isso daqui ela serve bem, porque esse teste é um teste bem básico, né? Bem superficial, porém ajuda bastante na manutenção e também na checagem de componentes, mesmo fora da placa, tá? Temos uma limitação aqui, ok? Esse circuito ele pode, evidentemente, ter uma mostragem melhor quando se mede capacitores e alguns outros componentes que respondem melhor a frequências mais altas quando utilizado um gerador de funções, como é o caso desse cara aqui, ok? Ele vai fornecer também uma tensão pico a pico, né?
uma onda senoidal, tal como um transformador que foi colocado aqui. Então, nós vamos ter a capacidade de operar com algumas frequências que, no caso, esse cara aqui não tem. Mas para efeito de mostragem, para efeito de teste, ele funciona muito bem, ok? Agora, se nós quisermos saber outras coisas mais específicas do componente, evidentemente a gente vai ter que ter uma condição de utilizar o gerador de funções. Ok, pessoal? Bom, na internet existem vários e vários circuitos de Curve Tracer, ok? No entanto, eu tenho aqui depois a gente faz aqui eu tenho aqui um circuitinho. O meu está um pouco diferente, o meu utiliza um resistor de 560, acho que é 560, ok? Mas dá para você utilizar outros resistores. Ok, pessoal? É uma coisa bem simples de se fazer, tem vários esquemas aí. Deixa eu pegar aqui o quadro, deixa eu ver se a gente faz rapidamente isso, só para vocês. A função desse instrumento é fazer uma medida de tensão, ok? E corrente, onde no osciloscópio nós vamos ter dois eixos, né? O eixo X e o eixo Y. Desculpa, eu vou estar estendendo um pouco aqui. Deixa eu liberar as hastes aqui do meu tripé. Vamos lá ver se a gente consegue aqui desenhar isso rapidamente. A maioria dos circuitos utiliza um transformador com 6.3 volts no secundário, tá? Então a gente coloca aqui, vamos colocar aqui um trafo, ok? Transformador aqui qualquer, perdoem a minha capacidade limitada de desenhista. Então nós vamos ter aqui 6.3 volts. Corrigir esse problema meu aqui. Eu avanço lá na frente, tá? 6.3 volts. E aqui a entrada de rede AC, né? No caso 117 volts. Deixa eu ver se eu consigo acertar esse cara aqui para poder mostrar. Bem, aqui nós vamos ter um resistor limitador de corrente. E pode ser aquele de 560 que eu falei para vocês. Aí vocês vão ver aí na internet, tem vários circuitos. Aqui nós temos um outro resistor aqui. Também pode ser variável, para nós termos uma variação. Também no caso da tensão, porque esse resistor aqui ele vai me determinar, dependendo do valor, sei lá, se eu colocar 100 ohms aqui, vou ter que fazer um cálculo. Aqui seria 220 para cima, ele vai limitar a minha tensão também, tá? Eu posso fazer isso através de um potenciômetro ou de um trimpote também, ok? Ele vai limitar a minha tensão, que é um divisor de tensão aqui, né? E aqui, pessoal, aqui eu vou ter um resistor. Deixa eu colocar ele mais para frente. Aqui eu vou ter um resistor onde eu vou extrair a corrente desse circuito, ok? Isso aqui nós vamos considerar como terra, tá? Então o que vai acontecer aqui? Nós temos dois eixos. Nós temos um eixo X, onde nós vamos ter a tensão, ok? E nós temos um eixo Y, onde nós vamos ter a corrente, ok? Esses dois eixos nós vamos ligar as sondas do osciloscópio. Então aqui eu tenho o eixo Y, que no caso será a corrente na vertical, e aqui o eixo X, que será a tensão na horizontal. Eixo horizontal e eixo vertical. O osciloscópio, ele
vai ter que obrigatoriamente trabalhar no modo XY para nós enxergarmos esse tipo de mostragem, esse tipo de análise da figura do componente. Ok? Então é o seguinte, é muito simples, tá? Aqui nós vamos ter os negativos e, evidentemente, partindo dessas duas situações aqui, ó, nós temos aqui a garrinha, ou no caso o polo, né, negativo, no caso o black estaria aqui, onde vai ser colocado o componente, ok? E extraindo dessa outra linha aqui, ó, nós teremos o red, que é o positivo, ok? Vamos colocar dessa forma, ok? Inserindo o componente aqui nesses dois polos, nós vamos fazer a medida. Veja que o componente vai fazer a junção do circuito, onde a gente vai ter a leitura de tensão, né? Aqui através da ponta que está no caso a vermelha, vamos colocar a ponta, vamos colocar a sonda 1 do osciloscópio, e o canal 2 eu vou ler aqui a corrente, ok? Basicamente é isso aí, tá? Não tem muito segredo. Então, isso aqui hoje não tem cálculo. Aliás, falando em cálculo, pessoal, eu tive que comprar uma outra calculadora científica e está me ajudando bastante, porque já é um modelo bastante atualizado, né? Então a questão de fórmula me ajudou bastante, até porque eu errei, eu cometi um equívoco no outro vídeo lá, fiz um cálculo sem levar em consideração que eu tinha que fazer uma subtração primeiro. Bom, então basicamente nós temos aqui, ó, nesse cara aqui, o eixo Y, ok? E o eixo X lá embaixo, ok? Eu fui meio que, usei um pouco de preciosidade aqui e coloquei saídas com BNC para ligar o cabo direto no osciloscópio e tudo mais. Mas como eu tô com pouco cabo aqui, então eu liguei, na realidade, dois cabos BNC com garrinha jacaré, onde lá eu coloco as sondas, ok, dos osciloscópios. Eu estou trabalhando com 2 osciloscópios, que é para mostrar para vocês as peculiaridades, ok? Do que vai acontecer lá. Então, assim, tem muita coisa já explicando, mas basicamente é o seguinte: quando nós temos um circuito aberto, ok? Eu estou medindo aqui, no caso, aquele desenho que eu fiz lá, eu estou medindo a tensão, ok? Então, eu estou medindo a partir dessa pontinha aqui, ó, tá? Eu estou medindo a tensão no osciloscópio. Ok? Estou medindo uma tensão aqui. A partir do momento que eu fechar isso aqui, aí eu vou ter uma corrente, ok? E a queda de tensão, no caso onde eu vou medir aqui, né? Onde eu estava medindo anteriormente. Então, de que forma isso vai acontecer? Eu deixei aqui, vou tirar aqui do tripé agora e mostrar, porque senão vai ficar ruim aqui. Veja. Eu tenho o eixo X, que está medindo uma tensão aqui, e tenho o eixo Y, que mede a corrente. Eu não tenho a corrente porque eu não fechei o circuito, ok? Então toda vez que eu fechar o circuito, eu vou zerar essa tensão e vou subir a corrente aqui. No osciloscópio analógico, que está em modo XY já, esse osciloscópio aqui é bem complicado, porque ele tem 3 formas de modo XY, ok? Eu não vou nem entrar nesse detalhe, porque senão a gente vai ficar configurando isso aqui, vai dar muito trabalho. Então eu tenho aqui o eixo X, que eu estou em 1 volt, e o eixo Y eu estou em 0,1. Posso colocar em 1 volt também, tá? Aqui não vai dar diferença. Então assim, quando o circuito está aberto, a representação no osciloscópio, na tela do osciloscópio, é uma barra na horizontal, totalmente aberta, ok? Significa que eu tenho uma tensão sendo aplicada aqui, ok? No caso, vocês estão vendo lá que é 1,30 volts, eu posso deixar 1 volt,
Porque nesse cara aqui, ao optar por fazer as mudanças de tensão, eu já tinha um transformador de uma fonte aqui que tem vários taps, né, de tensão. Então eu posso regular aqui, aumentar ou diminuir, ok? E essa chavinha aqui é para selecionar uma corrente de 100 microamperes deste lado e 1 miliampere do outro. Vamos ver isso daí depois, ok? Por quê? Eu não posso ter correntes muito altas porque eu vou utilizar esse equipamento para medir componente no circuito, ok? Que tipo de medida a gente vai fazer? É isso que a gente vai ver agora, tá? Então é importante essa parte aqui que indica um circuito aberto. E se nós fecharmos a ponta, nós curto-circuitarmos, o que vai acontecer? Essa barrinha vai ficar na vertical, percebam. Ó, ok? Isso indica um curto. Eu estou com as pontas, tá? Fechadas aqui, ó, encostadas. Abri, fechei, abri, fechei. Veja como em tempo real é uma coisa maravilhosa de se ver, né? Agora, notem aqui nesse osciloscópio, onde eu tenho aquela questão de um canal, que não está em XY aqui, esse osciloscópio digital, e o outro canal, um canal para corrente e outro para tensão. Notem, vou fechar, ó. Olha o que vai acontecer. Tem uma latência. Vejam que agora eu não tenho tensão, mas eu tenho a corrente. Ele está assim, pessoal, porque o meu trigger está para o canal 1. Se eu mudar o trigger aqui para o canal 2, ó, se eu colocar o trigger aqui para o canal 2, quer ver? Tá lá, ó, trigger selecionado agora para o canal 2, ó. Mesmo esquema, tá vendo? Agora é o canal 1 que vai chacoalhar. Então agora eu vou fechar a pontinha aqui, ó. Olha lá, ó. Tá lá a ponta do osciloscópio que representa a corrente. Então agora eu tenho a corrente. Na realidade é uma tensão que está em cima do resistor, tá? Que eu estou medindo aqui. Mas não tenho mais a tensão que é do eixo X, ok? Soltei, ó, volta lá. Percebe? Então, vou mudar aqui de novo aqui para o canal 1. Ok, perfeito. Então, vocês viram que nos dois osciloscópios, né, a gente tem a amostragem de um canal, né, quando tem a tensão. Depois do outro canal, quando vai cair a tensão em cima daquele resistor lá de 1K. Tá aqui, ó. Deixei até aqui, mas que eu achei esse esquema meio ruim para mostrar. Mas é isso aí, ó. Esse é um dos esquemas, tá? Então tá aqui, ó. Vertical e eixo X horizontal. Da forma como eu passei ali, tá? Gente, isso aqui tem na internet aos montes. Tá certo? A intenção aqui é mostrar alguns equipamentos que podem ser montados por vocês também, né? E algumas características. Você não precisa ter uma ponta dessa, você pode ter umas pontinhas, umas garrinhas jacarés também, mas é que isso aqui facilita. Pode colocar a ponta do multímetro também. Não vai te dar diferença aí, capacitância, ESR, né? Como a gente tinha visto lá nos outros vídeos, porque isso aqui é uma medida bem crua, né? Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais de foco, de intensidade aqui. Então, vamos lá. Tem bastante coisa para falar, mas eu não quero me estender muito, senão o vídeo vai ficar muito extenso. O que eu estou medindo lá? Lá eu estou medindo o circuito aberto, porém, olha, notem que eu tenho lá 60 Hz, né? Tem tensão sendo aplicada lá e o meu equipamento está medindo lá, ok? O legal desse equipamento, você pode, por exemplo, medir um LED. O LED vai exigir um pouquinho mais de tensão lá, depois vocês vão ver, mas ele vai dar a curva lá. Vocês podem medir capacitores para ver se está em curto, vocês podem medir resistores para ver se está aberto, vocês podem medir transistores, né? Para isso ele tem as curvas características, né, de transistor. Tem uma tabelinha aqui, inclusive, que ela mostra isso. A curva de emissor e base, a curva de emissor e coletor, ok?
Depois a gente vai ver. Mas eu acho que eu vou conseguir mostrar agora a tabelinha. Tá aqui, ó. Nós temos essa característica para um diodo comum, temos essa característica para um Zener. Capacitor, essa elíptica, né, vai depender do valor do capacitor. Quanto mais alto o capacitor, mais na vertical, né, e fechado isso aqui vai ficar. No caso aqui, um transistor emissor coletor, aqui um resistor, veja que ele vai acompanhar tensão e corrente mediante ao ângulo que ele vai formar, né? Dá até para fazer um cálculo, tá? Mas complexo e vai ser muito demorado. Aberto, circuito aberto, curto, como eu mostrei para vocês, né? E emissor e base, ok? Essas daí são as principais. Só que assim, o que é legal nisso? Por exemplo, se você faz um projetinho, né? Você tem uma placa lá e você tem que checar algumas coisas, às vezes, alguns pontos da placa. Você pode fazer uma placa padrão e verificar esses pontos da placa, verificar que tipo de mostragem esses pontos vão te dar, ok? Para ver se os componentes estão adequados ali, se não houve nenhum problema. E utilizar esse equipamento, tá? A intenção aqui do canal, turma, é mostrar as coisas na prática, tá? Então vamos utilizar esta ferramenta primeiro. E eu vou tentar colocar a placa na frente do osciloscópio e medir para vocês verem. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui o tripé. Aí, no caso, essa ferramentinha aqui é legal, né? Porque... Então aqui, por exemplo, vamos pegar esse cara aqui, vamos ver o que corresponde. Aqui ele tá dando aqui ele tá dando um curto, mas na realidade é um capacitor, tá? Então eu tenho que ajustar o voltage division para poder ler esse capacitor. Deixa eu trazer ele para cá. Espera um pouquinho. Olha lá. É um capacitor que tem um valor um pouquinho mais alto, ó. Alguns microfarads, tá? Dá pra gente ver ele até um pouquinho mais arredondado ali, ó, se eu mexer no voltage division. Olha lá. Mas ele tá na vertical, percebam. E eu tô medindo isso aqui na placa, sem interferência de outro componente, né? Então, vamos voltar lá, 1 volt. Vamos pegar esse eletrolítico aqui, ó, por baixo. Esse aqui, ó. Eu vou medir ele aqui, ó, na placa, tá? Olha lá. Também, tá vendo? Ele é um valor alto. Então, eu venho aqui, vou mexer na tensão, no eixo X, ok? Aí aqui, ó, eu consigo enxergar o formato do capacitor lá, ó. Tá vendo? Vou colocar meu óculos aqui, senão vai ficar difícil. Tá vendo lá? Ó? Lá embaixo a gente vai ter uma apresentação um pouquinho diferente, né? Porque ele tá para medir os dois eixos lá de uma forma diferente, ó. Ele vai ter uma latência lá, ó. Veja que eu tenho ali a corrente oscilando. Ok? Tá oscilando um pouquinho porque tá sem o trigger no 2, tá? Capacitores de valores muito altos, eu separei um aqui para vocês verem, tipo esse aqui, que tem 5.600 microfarads, praticamente a gente não vai conseguir enxergar. Olhem lá no outro osciloscópio, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Vou colocar aqui nos dois extremos. Ele vai praticamente me dar um curto, quer ver? Ó, eu não consigo enxergar. Deixa eu ver, colocar em 1 volt aqui para ver. Olha lá. Tá vendo? Ele praticamente me dá um curto ali, ó. Se eu trouxer para cá, ó. Olha lá, bem na vertical lá com 20 milivolts eu consegui, ó. Eu consegui ler, ok? Então ele não está em curto. Se ele tivesse em curto, daria uma faixinha vertical ali, ó. Veja que ele até desloca, né? Ele desloca ali o eixo, ó. Olha que legal. Bom, vamos ver outros componentes aqui. Vamos ver se a gente consegue enxergar outros componentes. Por exemplo, um resistor, né? Vou pegar meu óculos aqui, senão não vou enxergar nada.
Ele tem muitos resistores que são praticamente fusíveis, né? São aqui, ó, esse resistor é 0. Esse resistor aqui, ó, é 0, tá? Então ele vai ter que dar uma linha vertical ali, ó. Tá vendo? O outro aqui, mesma coisa, ó. Tá vendo? Não sei se dá pra vocês enxergarem aqui, deixa eu ver aqui. Eu sou ruim de filmagem, ó. Um lá. Outro lá. Aí, vamos ver um outro componente aqui. O que seria esse componente aqui? Deixa eu ver esse cara. Capacitor. Eu já sei mais ou menos o que é, viu, pessoal? Esse cara... Opa! Olha aqui que legal, ó, que eu achei aqui, ó. Aquilo ali, ó, é a característica de um Zener. Ok? Um Zener. Eu vou inverter a ponta aqui para fazer a... Olha que legal, ó. Esse carinha bem pequenininho aqui, ó. Olha lá. É um Zener. Dá para você também medir o FET, ele tem leituras para o FET também. Mas imagina só, o tempo que você economiza, por exemplo, se você tem um banquinho de capacitores aqui, e você vem aqui, né, ajusta aqui o... Ó, no caso, vou colocar em 20 como estava lá, e medir o capacitor aqui, ó. Normalmente esse capacitor de 1 nano, 10 nano, 100 nano, olha lá que legal. Tá vendo? O microfarad também, 10 microfarad, desculpa, ele vai dar essa elíptica aí maior, tá? É mais vertical, ó. Aqui, um outro capacitor, ó, tá vendo? Já é um valor mais baixo. Ele está se posicionando já na horizontal. Que mais aqui, ó? Tem mais outro capacitor aqui, ó. Vou pegar ele aqui. Olha lá. Mais outro aqui. Ah, vamos ver esse cara aqui. Esse cara aqui, o que é esse cara? Vamos ver. Tá ligado com algum capacitor? Tá, porque é um regulador de voltagem. Vamos ver se a gente consegue enxergar alguma coisa aqui no 1 volt. Ah, olha lá. Ele tem uma característica ali, ó. Tá vendo? Quase uma curvinha Zener ali, ó. O regulador de voltagem. Então, vamos lá. Vamos pegar uma outra coisa aqui. Vamos pegar um... Ver se a gente acha um FET, sei lá. Que pode ser um FET, não sei. Vamos ver esse aqui, esse cara aqui, o que é. Diminuir aqui também. Olha lá. Lembra que eu falei lá da imagem lá, que ele mostra lá o coletor emissor e tudo mais? Então, assim, eu não peguei aqui adequadamente, cada um, porque eu tô vendo aqui com vocês essa plaquinha. Deixa eu ver esse outro cara que parece um transistor aqui. O que é legal é que ele vai te mostrar, independente da posição que você colocar, porque é AC, né? Olha lá. Tá vendo? Então, você pode fazer comparativos, pode fazer mostragens. Isso aqui deve ser um resistor. Olha lá, como ele fica inclinado. Esse aqui é provavelmente um capacitorzinho. Deixa eu pegar aqui, se eu acho um cara interessante aqui. Pera aí. Vamos ver. Ó, aqui é capacitor, provavelmente. Vou esticar aqui. Esse aqui é capacitor, ó, capacitorzinho. Olha lá. Eletrolítico, ó. Esse cara também. Bom, dá para fazer muita coisa, principalmente em circuitos que você precisa medir, ó, capacitores, por exemplo, né? Ó, um resistor. Olha lá. O resistor é esse tipo de leitura que ele dá. Agora, esse capacitor aqui, ele está dando praticamente um curto, mas deve ser um capacitor de valor muito baixo, vamos ver. Ele está associado com algum outro componente, tá vendo? Mas está estranho, ele deve estar associado com esse circuito integrado aqui, ó. Por isso que ele está dando essa leitura. De qualquer forma, não é um vertical. Se fosse vertical, o capacitor estaria em curto, tá? É o que importa pra gente.
Que mais aqui? Bom, a gente pegou um Zener aqui, né? Que legal. A curvinha do Zener. Agora eu vou mostrar para vocês o LED, tá? Temos um LED. Para isso que eu tenho aquela variação de taps no transformador, porque na hora de ler o LED é interessante eu ter um pouquinho mais de tensão, né? Vou colocar em 1 aqui para ficar legal e passar para 1.3 que já vamos ter um resultado. Olha lá, ó. Deixa eu fazer aqui. Olha lá. Tá lá o LED. Vou colocar assim para vocês verem, ó. Se eu colocar mais tensão, ele vai acender, tá, pessoal? Mas vejam, o interessante, né, pra gente aqui é enxergar a curva do componente. Ok? Enxergar a curva do componente. Que outro tipo de... Notem lá o que vai acontecer, ó. Aquela cristazinha da senoide de baixo passou ali para corrente, ó. Agora eu vou jogar a corrente mais alta aqui, ó. Olha lá, ó. Olha que interessante. Bom, vamos lá? Bom, ali no osciloscópio, acho que dá para ver os dois, né? No osciloscópio a gente vê a curva, que é um diodo, né? O LED é um diodo. Ok? 1 volt, 104, né? Eu comecei a ter ali a curva porque eu tenho ali a tensão de 1.3, ó. Então ela já começou aqui, eu já lendo aqui, ó, 1.2, 1.4, 1.6, 1 volt por divisão, ó. Ok? Eu preciso disso aqui para ter a curva do LED. Ok? Se eu baixar aqui, ó, para 1 volt, eu já vou ter só, ó, só o início dela ali, ó. Tá vendo? Ó, ela precisa de 1.2 no mínimo ali para subir, ó. Tá certo? Deixa eu ver aqui, onde é que tá o meu diodo? Sumiu o meu diodo? Deve ter sumido, né? Vou mostrar um diodo fora para vocês aqui. Ver se eu tenho um outro aqui mais fácil. Vou pegar um diodinho aqui, vamos ver se ele tá no jeito. E vocês vão ver que a curva do diodo ela vai começar a subir em 0,5, 0,7. Um pouquinho diferente. Para isso aqui, é que se eu pegar a garra, vou ter que botar ali, não vou conseguir mostrar o osciloscópio ali para vocês, tá vendo, turma? Olha ali, ó. Veja que eu tenho 0,40 e alguma coisa ali, ó. Quase 0,5 já começou a subir, ó. Então eu não preciso daquela tensão de 1.2, eu posso deixar até menos se eu quiser. Notem lá embaixo, lá no outro osciloscópio, o que acontece, ó, o diodo, ó. A retificação do diodo, retificação da corrente, ó, ficou uma retificação de meia onda, tá vendo? E ele cortou a parte de cima, onde ele joga, no caso, a retificação, né? Tá vendo? Ali cortou uma parte da senoide ali, ó. Ok. Tá aqui o diodo, ó. O que acontece? Se ele tivesse nessa condição, ele seria um diodo aberto. Se ele tivesse na condição vertical, seria essa daqui, né? Seria um diodo em curto. Aqui a gente consegue constatar que o diodo realmente está funcionando direitinho em cima da tensão que ele deve colocar. Às vezes você mede no multímetro, né? Você vê lá 0,4 alguma coisa, nem sempre diz que o diodo está com fuga, porque tem diodos que trabalham com um pouquinho menos de tensão para começar a atuar, né? O que mais que a gente pode pegar aqui? Esse capacitor aqui, olha lá. Deixa
Deixa eu diminuir essa parte aqui. Olha lá o capacitor. Esse aqui é um capacitor de 10 microfarads por 25 volts. Olha que interessante. E tá lá, ó, 60 Hz. O capacitor não alterou frequência, nada. Bom, eu vou colocar depois para vocês aí algum link que tenha esse tipo de circuito. O mais interessante, pessoal, que eu acho é em relação às placas, né? Principalmente esse de SMD, onde você tem uma dificuldade grande de colocar duas pontas de multímetro, e você vem aqui com esse cara aqui, ó, você começa a checar, deixa eu diminuir aqui, porque são capacitores, ó, capacitores de provavelmente valores altos, né? Deixa eu ver aqui. Vai ter que diminuir mais ainda. Mas aqui você vem e já testa ali, ó. Tá vendo? Capacitor, capacitor, capacitor. Lógico que depois você vai ter que se virar, né, para arrumar um esquema, né? Mas pelo menos se tiver algum em curto, se estiver aquecendo, etc, etc, você já vem aqui e já identifica, né? Cadê mais um aqui? Olha lá. Esse tem um valor mais baixo, ó. Tá vendo? Ele é mais arredondado. Esse aqui já é um resistor. Aqui, ó. Eu venho aqui e faço isso daqui. Vocês vão ver que é um resistor, ó. Ó. É um resistor. É um resistor de valor alto. Perdão, de valor baixo. Tá? Porque quanto mais baixo, mais corrente vai passar, né? Por ele. Olha lá. Tá certo? Ó. Aqui, vamos ver o que que é. Aqui, ó. Aqui é um capacitor. Ele deu isso porque eu não mexi no volts por divisão lá. Tá vendo? São capacitores. Mas dá para você fazer algumas incursões no circuito sem problema. Ó, por exemplo, você pega um circuito integrado, ó. Ele tem também uma leitura. Então dá para fazer comparativos. Você tem uma placa, ó. Tô medindo aqui o pino 1 e pino... Deixa eu ver. Eu não estou enxergando aqui onde está o pino 1, pino 2, mas tudo bem. Eu estou medindo dois pinos aqui. Por exemplo, vou medir esse cara aqui, ó. Pino 4, pino 3, pino 4. Tá vendo? Tá aberto, ó. Não tem curto. Depois pino 2, pino 3, também não. Vamos medir esses dois aqui, vamos lá. Olha lá, ó. Tem uma figura lá, mas não tem curto. Então é muito legal, depois que você começa a ter a manha, de repente, dos tipos de equipamento que você mede, olha lá. Ó. Isso aqui passa a ser quase que uma medida de transistor. Né? Precisa ver esse datasheet. Então pego aqui o pino 1, no caso aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pino 6, pino 7, ó. Eu vou fazer a análise. Na leitura lá embaixo está dando quase um Zener, ó. Quer ver o Zener como dá a leitura lá? Cadê aquele Zener que a gente viu? Tá aqui, ó. O Zener, ó. Presta atenção lá na forma de onda ali, ó. Olha que legal. Tá vendo? Que ele faz ali tipo né, formato da onda ali, foi um joelho ali. Olha que legal. Aí o formato do Zener na leitura do XY, ó. Aqui, esse circuito integrado aqui, esses dois pinos. Então fica fácil de você, de repente... Olha lá, tá vendo? Não tem curto, tá vendo? Aqui tem, ó. Aqui já tem um curto. Então pode ser, sei lá, precisa ver o esquema, não tem o esquema dessa placa. Mas tipo, dá pra você... Ó, aqui também tem. Pode ser que eles estejam interligados, eu não sei. Aqui, ó. Também não está em curto, deve ser um diodo ou um transistor. Deixa eu ver aqui. Medir outra parte dele. Tem que mexer no volts division. Bom, é isso, ó. Tá vendo, ó? É um transistor, ó. Com isso você consegue trabalhar um circuito aí sem precisar ficar colocando multímetro e tendo uma leitura, de repente uma leitura falsa, porque aqui ele vai te dar uma leitura se o componente está ok,
Eu estou aplicando uma tensão com uma corrente bem baixa. Então não corre o risco de danificar o circuito. Ok, pessoal? Para manutenção é muito legal, viu? Você só precisa ter um osciloscópio ou também um gerador de funções, tá? O que você faz com o transformador, no caso, você pode fazer com o gerador de funções. E ainda fica melhor porque alguns capacitores, eles vão responder aqui na figura com uma frequência maior, né? Eles trabalham com uma frequência mais elevada, capacitores de baixo valor, nanofarad, alguns picofards. Fica difícil de você, às vezes, identificar, né? E dependendo da frequência que você utiliza, tá? Uma experiência que a gente pode fazer, mas que aí deixaria o vídeo muito grande. Bom, pessoal, é isso. Eu acho que tem bastante coisa na internet. O que é importante frisar é que eu procuro mostrar aquilo que eu monto, tal, não só como conhecimento do equipamento, mas o que a gente pode utilizar, né? Como é que a gente pode colocar ele na prática. Esse equipamento aqui, eu até pensei em colocar mais um BNC para poder vir com o sinal do gerador de funções, onde eu desligaria o transformador aqui, né? Mas eu não vou fazer isso não, porque eu não utilizo tanto, eu não estou trabalhando com SMD, né, por enquanto, então eu não estou utilizando tanto, mas é um equipamento que serve para você vê, ó, tudo que você faz adaptação fica umas coisas meio estranhas, né? Mas aí, tem que dar uma de MacGyver. Eu fiz aqui, aqui era um outro negócio, né? Aqui era um plug para sair o AC. Eu cortei aqui e embuti o transformador aqui, ó. Então aqui eu tenho as regulagens de tensão, né? Ok? Eu deixo em 6,3, que é o pezinho do negócio aqui. Ok? Onde ele vai me dar 1 volt lá, ó. E aí eu consigo aquela corrente. Tenho trimpotes no meu circuito, onde eu ajustei a corrente de 100 para 100 microamperes e para 1 miliampere. Ok, turma? Bom, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o like pra gente aí, se inscrevam no canal. Como eu disse pra vocês, logo logo eu coloco uma vinheta, mas é aquela vinheta de 2, 3 segundos para não ter que adiantar o vídeo. Ok? Porque eu mesmo quando assisto o vídeo, normalmente eu passo. Ok? Se a vinheta for muito grande, eu já passo. Então, legal. Aos poucos a gente vai aprimorando. Ok, turma? Eu tenho um vídeo desse que eu fiz há muito tempo atrás, inclusive. Tá numa página do Facebook que eu tenho. Mas fica aí a sugestão, montagem. Sugiro que vocês vejam também outros vídeos, né? Para que vocês possam ter mais noção de como utilizar. Ok, turma? Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Fui!